Olá, meus amores, vamos aí para a última parte do nosso encontro sobre estudo do poder, né? Turma FASIP, Direito, Rondonópolis, primeiro semestre, estamos aqui juntos e fortes, finalizando até que enfim esse conteúdo. Então, nessa última parte aqui, eu quero começar com um questionamento, com algo diferente, e perguntar assim para você. Você acha que para alcançar o seu objetivo, para conseguir o que você quer, você seria capaz de tudo? Ou seja, na sua concepção, os fins justificam os meios empregados? Né? Se o fim for algo bom, o meio não importa para se conseguir isso? Eu perguntaria para você assim, para alcançar o seu objetivo, você teria um comportamento de falsidade? Olha aí, meninas, para conseguir aquela informação, aquele objetivo, vale ser uma falciane da vida? Ou seja, justifica para se conseguir o que quer agir com má fé? Agir com faltas de escrúpulos, ser uma pessoa traiçoeira? Ou seja, a falta de sinceridade, ela se justifica a depender do objetivo que se quer alcançar? Você alguma vez já aparentou ser algo que você não é na sua essência? Ou seja, já viveu uma aparência que não condiz com a sua essência para você ficar assim melhor na fita? Pois bem, meus amores, se em algum momento você adotou esse comportamento, se você não foi sincero, se você aparentou ser o que você não é, se você já agiu com má fé, com faltas de escrúpulos para atingir algum objetivo, porque você acha que tudo vale a pena para se conseguir o que quer, eu sinto muito em te dizer, mas alguém vai chamar você de maquiavélico, né? Então, por que eu estou usando essa expressão maquiavélica e estou falando de tudo isso agora? Porque isso tem tudo a ver com o tema que nós vamos trabalhar agora. Nós vamos falar um pouquinho de Nicolau Maquiavel e da sua obra O Príncipe. A expressão maquiavélico, né? Pessoa maquiavélico, que é uma expressão com falta de moralidade, né? Ou seja, a obra O Príncipe foi muito criticada porque ela ameaçou as bases morais da política. É como fazer aquele questionamento: o que nós podemos exigir de um político? Né? É moralmente correto, é o correto exigir que esse político sempre fale a verdade? Né? Ou esse político deve se preocupar com a aparência, de alguma forma? Então, tudo isso tem a ver com essa obra, tá? O Príncipe de Maquiavel. Inclusive, até nessa obra, tem também um questionamento bem interessante, que é assim: o que é melhor? É melhor ser mais amado do que temido, ou ser mais temido do que amado? Vocês vão ver que nessa obra, Maquiavel ele explica que bom seria ter os dois, mas se você tiver que optar entre ou ser amado ou ser temido, seja temido. E aí ele discorre toda uma explanação a respeito do entendimento dele, que nós não vamos abordar aqui agora, tá? Então hoje o nosso tema é falar sobre O Príncipe, essa obra tão famosa que foi escrita em 1532 e até hoje ela é mencionada nos estudos, estudada, analisada e aplicada. Então a expressão O Príncipe, ela é dirigida e ela foi utilizada para se referir a todos os governantes. Mas antes de falar um pouquinho dessa obra que vocês vão ler e fazer um trabalho, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto histórico em que essa obra foi escrita. Então, assim, Maquiavel, ele foi um atuante do Estado, ou seja, ele foi secretário, ele foi diplomata, depois, no fim da sua carreira, ele acabou
perseguido, né, torturado, e aí ele editou, e foi um escritor também, que editou diversas obras, entre elas a mais famosa, O Príncipe. Mas antes de falar dessa obra, vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Nós estamos num contexto da Europa da Idade Média, em que no momento surgia e estava emergindo a burguesia comercial que buscava, assim, um espaço político junto à nobreza. Paralelo a isso, nós temos um momento de centralização do poder, né, nesse período da Idade Média, que é o Estado absolutista, ou seja, o que imperava era a vontade do rei, a vontade do soberano, que era concebido como o próprio representante de Deus na terra. E como nós estamos falando do poder, aqui eu não estou falando de um poder político, eu estou falando de um poder que naquela época era concebido como um poder investido por Deus, tá? Paralelo a esse contexto, nós vamos diretamente para a Itália, que é o contexto do próprio Maquiavel. A Itália, ela estava fragmentada, ela estava vivendo um período da Revolução da Comuna com várias cidades-estados, e meio também permeada por guerras e propensa a invasões por parte da Espanha e da França. Então, foi durante todo esse período de contexto, de períodos de guerras iminentes, né? Esse período da Comuna, é que surge a obra O Príncipe. E por que a obra O Príncipe ela é tão polêmica até hoje? Porque no contexto em que ela foi escrita, a gente tem um estado em que o Estado e a igreja se fundia muito ainda, o conceito de direito e moral também se fundia, e aí nós temos uma política como uma atividade divina, como algo assim, concedido por Deus, e vem Maquiavel com uma experiência mais empírica, mais concreta, mais racional, ou seja, uma escrita totalmente afastando toda a concepção da política teológica e filosófica, partindo para um realismo. E surge essa obra. Então, Maquiavel, ele foi orientado pelos fatos em que ele vivenciou enquanto ele atuava como diplomata, né? E ele aplicou suas próprias interpretações. Ele não buscou elaborar uma reflexão mais profunda e complexa sobre a essência do poder, né? Ele foi bem no sentido realista. Muitos dizem até que ele elaborou um manual prático para se governar, né? Ou seja, uma política não mais como uma atividade divina, mas como uma atividade humana, ou seja, o que move essa política é a luta pela conquista e a manutenção do poder, não uma questão de prover a vontade de Deus. Ou seja, ele afastou totalmente da política a discussão teleológica e filosófica. E ele fez um comparativo partindo da sua própria experiência, tá? E dentro do Príncipe, vocês vão encontrar, dentro dessa obra, ela está fragmentada em 4 partes. E essas 4 partes, ela se resume em conquistar, né, reinar e manter o poder, ou seja, conquistar o Estado, reinar e a manutenção do poder. Para isso, essa obra, a gente pode dizer que ela foi dividida assim, em 4 partes, a obra que vocês vão ler, então presta bastante atenção. Primeira parte, ela trata sobre a classificação do Estado. Depois, a obra ela vai tratar sobre como conquistar e conservar o poder, esse guia prático aos governantes. Depois, num terceiro momento, ele vai falar sobre o papel dos militares no exercício do poder e da manutenção do poder. E, por fim, ele finaliza a sua obra com os conselhos políticos, né, das suas próprias experiências para a manutenção do poder, tá? Então, essa é a obra que vocês vão ler, uma obra polêmica, como eu disse, tá? Deixa eu voltar aqui.
pulou, uma obra polêmica. Por quê? Porque essa obra, ela objetiva uma análise da realidade política da época, ou seja, religião e moral poderia até ser utilizada para consolidar o poder, mas para o seu funcionamento, para a sua essência, elas não são necessárias. O que ele entende é que a força é o único meio para incrementar e manter o poder. Lembra do que a gente estava falando, que a força é uma das fontes do poder? Então, essa obra, gente, ela é bem interessante. Nós temos que ler essa obra que foi tão criticada e por ameaçar as bases da moral da política, e gerou vários estudos aí que nós temos, inclusive a expressão maquiavélico, tudo que é ruim, né, do comportamento humano, de ser dissimulado, de ser falso, de agir com má fé, com falta de escrúpulos, tudo isso foi resumido numa expressão maquiavélico. E aí a gente precisa entender que ao ler essa obra, é interessante que vocês não leem a obra num contexto atual, leem a obra num contexto histórico da época, ou seja, um contexto da Itália fragmentada, da Itália que estava propensa a invasões da Espanha e da França, da condição em que se encontrava Nicolau Maquiavel, que foi um diplomata. Depois ele perdeu o seu cargo e o prestígio com o Estado, tá? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu quero saber se realmente, quando você estiver lendo a obra, eu quero que você chegue nessa reflexão, que se essa obra, ela foi uma obra, um guia, ela pode ser encarado como um guia sobre uma nova visão desprovida do estudo da moral, da teleologia, tá? Um estudo mais objetivo, um estudo mais realista, considerando o contexto da época, ou se realmente o Maquiavel, ele faria jus, né, à expressão maquiavélico, ou seja, é uma obra que ela é uma ameaça hoje às bases morais. Enfim, nós temos um trabalho aí para poder fazer dessa obra, então eu estou sendo bem sucinta porque eu já estou em 12 minutos já de vídeo, quero reduzir. Então leia mais um pouquinho sobre Maquiavel. Maquiavel nasceu, salvo engano, em 1469. Algo assim, e a sua obra foi escrita em 1532, nesse período medieval do Estado absolutista, tá? Da concentração, da centralização do poder nas mãos do rei. E faça uma leitura dessa obra, leia sobre a biografia de Maquiavel, sobre todo esse contexto histórico, leia a obra, faça o fichamento de citação que você tem que entregar até dia 28 de abril, e eu quero que no final você chegue a uma reflexão, e talvez você possa responder para mim, e eu acho que essa resposta seria interessante ela vir em sala de aula, mas se ela não vir em sala de aula, pode ser nos grupos aí de WhatsApp da vida, mas eu queria que ao ler a obra dele, você me respondesse de forma bem fundamentada, né, depois de todo o conjunto da sua leitura, se Maquiavel era maquiavélico. Maquiavel era maquiavélico mesmo? Tá? Esse é o questionamento que eu deixo para poder finalizar a nossa aula e a nossa atividade avaliativa. Acesse, leia a obra, faça o fichamento de citação e eu estarei aqui para tirar demais dúvidas. E logo mais, lá para a semana que vem, eu posto aí mais algumas aulas, ainda falando um pouco sobre o poder do Estado, a divisão de poderes, tá ok? Finalizamos por hoje a nossa atividade 3.0 do poder. Beijos, amores. Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar, tá bom? Boa noite. Gente, eu tô tentando fechar aqui. Agora é pra valer. Boa noite e não sejam maquiavélicos, tá bom? Ou sejam Maquiavel. E aí? Filosófico isso, né? Beijo, tchau.